E nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para invalidar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o placar está em 7-2 pela rejeição da ação. Além de Carmen Lúcia, os votos contrários foram do relator do caso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux. Os votos favoráveis foram dados por André Mendonça e Nunes Marques. Faltam ainda os votos dos ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber para finalizar o julgamento. A Corte ainda vai discutir se haverá algum tipo de compensação ou indenização a pessoas que ocuparam terras reivindicadas pelos indígenas. E a gente abre a nossa rodada de comentários e análises aqui em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas a Rodrigo Constantino. Muito boa noite. O STF, então, forma a maioria contra o marco temporal. E agora tem essa sinuca de bico aí, né, Rodrigo? Porque a Câmara aprovou a tese do marco temporal. Existe um projeto de lei tramitando no Senado, favorável também à tese do marco temporal. E agora fica a questão, né? Com o caso considerado inconstitucional pelo Supremo, será que o Congresso vai continuar seguindo, né, na discussão dessa pauta? Boa noite, Consta. O fim da propriedade privada no Brasil. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, Silvio Navarro, Mestre Augusto e toda a nossa audiência. Veja, o brasileiro decente, trabalhador, que acredita no trabalho, na propriedade, na honestidade, ele apanha, mas não é um soco por dia, ele leva pancadas todos os dias no Brasil. Está muito difícil, né? Quando não vem do governo federal, vem do Supremo Tribunal Federal, em canetadas que ignoram a própria Constituição. Está lá na Constituição, né, essa questão. Aí ele considera inconstitucional, abre a prerrogativa para qualquer índio de iPhone, né, com um advogadinho de chave de cadeia, dizer que era dono daquela propriedade há 300 anos atrás, né, um familiar dele distante, e aí ele vai lá e gera insegurança jurídica no campo, que é o que está acontecendo já faz muito tempo. Quando não é o MST, financiado pelo próprio governo, a invadir, ameaçar, expropriar, é o próprio Supremo Tribunal Federal que espalha desconfiança para os produtores rurais. Eu conheço muitos, conversei com alguns, estão todos muito assustados. Alguns deles já chegam ao pânico, né? Falar, comprem armas, acabou o direito de propriedade no Brasil. É um grito de desabafo compreensível. Nós estamos lidando aqui com um grau de insegurança sem precedentes. Repito, né, a população indígena, que no último censo já se multiplicou bastante por conta da forma que perguntou e do mecanismo de incentivos, ela vai aumentar ainda mais, não é preciso ter bola de cristal para perceber isso, né? Estão dizendo que, basicamente, basta alegar que você era dono daquilo, que você pertence a uma certa tribo, né? Não precisa provar muito isso, porque existe um caráter subjetivo, senão vamos começar a criar tribunais raciais, já temos, né? Vamos criar agora os tribunais de etnias, para ver quanto de sangue indígena realmente tem aquele indivíduo, para voltar atrás no tempo e pleitear direito a terras produtivas. E vamos discutir se vai ter indenização ou não. Olha, eu conheço alguns países que passaram por experiências semelhantes. Podemos pensar em Cuba, podemos pensar em Rússia. Acho que a história mostrou que todos eles acabaram muito mal. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero te ouvir também, mas antes a gente vai acompanhar um trecho do voto do ministro Luiz Fux hoje sobre esse julgamento do marco temporal. Então, senhora presidente, a ancestralidade do tribunal tem essa vantagem. Já recebemos os subsídios de todos os colegas. E com essas diminutas palavras, mas fundadas no texto constitucional e na minha insindicável convicção, eu acompanho o voto do eminente relator, ministro Edson Fachin. E aí, Ana, a dúvida que fica é essa, né? Será que vale a pena continuar discutindo no Congresso, uma vez que o Supremo agora formou maioria contra a tese do marco temporal? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Consta. Querido Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, e muito boa noite. A nossa audiência maravilhosa. Insindicável convicção, foi o que o ministro Fux ouviu. Ontem comentávamos aqui, não é, Paula, que
depois de 40 minutos de programa, 1 hora e meia, e fechamos o programa falando do STF o tempo todo, né? Toda hora a gente falava, e o STF isso, e o Supremo aquilo, e o ministro aquilo. Ou seja, não temos mais executivo, executivo temos, mas abusando de prerrogativas que não são deles, né? Não temos mais um legislativo. Então, eu acho que nós podemos ficar aqui discutindo mais uma manobra ativista do Supremo Tribunal Federal, como eles estão usurpando poderes que eles não têm, prerrogativas que não existem na Constituição, né, dadas àquele poder judiciário. Mas o caso, Paula, é que eles estão como estão, por causa de um Senado omisso, por causa de senadores completamente ajoelhados a um sistema, com medo. Não, porque se tocarmos nos intocáveis ministros da Suprema Corte, mesmo eles desrespeitando a Constituição e interferindo em prerrogativas do Legislativo, eu tenho medo, porque eu tenho foro por prerrogativa de função e eles podem vir com uma perseguição atrás de mim. E podem mesmo. Nós sabemos que hoje aquela corte, essa composição da corte, se tornou uma composição ativista, né? Automaticamente, a atual corte é uma corte ativista. Então, entra dia, sai dia, nós vamos falar do STF, formando maioria contra o marco temporal, querendo julgar a questão do aborto, descriminalização das drogas e outros tantos debates que pertencem ao Congresso, às casas do povo. E não adianta. O Senado precisa retomar as rédeas institucionais dos seus poderes de frear esse tipo de aberração. Não, já julgamos. Não, já debatemos. Não julgamos e não debatemos porque o povo não quer esta pauta, que esta ou aquela pauta seja julgada ou debatida agora. O mesmo caso aconteceu com as urnas eletrônicas, né, com a segunda camada de transparência, com o voto impresso acoplado às urnas eletrônicas. Isso já foi debatido, passado, votado no Congresso, e veio o Supremo e disse não. Então, nós vamos poder falar das urnas eletrônicas novamente ou virou um tabu? Então, Paula, para finalizar, a pauta é sobre o STF formando maioria contra o marco temporal. Mas não tem como nós tirarmos o Senado deste debate, porque enquanto eles continuarem ajoelhados, beijando o anel de uma corte hoje ativista, não adianta. Nós passaremos as nossas 2 horas aqui falando do ativismo do Supremo. Silvio Navarro, muito boa noite. O placar, então, no STF está em 7-2 contra a tese do marco temporal. Os 2 votos divergentes, 2 votos a favor da tese foram, então, vencidos, né? Do Nunes Marques e também do ministro André Mendonça. E, diante dessa situação, cabe ao Senado fazer alguma coisa, Silvio? Dá para fazer algo? Cria-se um verdadeiro impasse jurídico no país, né, Paula? Boa noite para você, querida Ana Paula Henkel, meu amigo Rodrigo Constantino, mestre Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Pois bem, placar já favorável, maioria formada, e o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, legisla no Brasil. Ultrapassa as suas prerrogativas, ultrapassa as suas funções constitucionais e mostra que a Praça dos Três Poderes hoje tem um poder soberano, tem um poder moderador, como um dia o ministro Dias Toffoli há pouco tempo deixou escapar, né? Uma referência que imaginávamos a Constituição Imperial de 1824 em benefício de Dom Pedro, onde havia um poder moderador no Brasil, mas ao que parece agora nós estamos voltando ainda um pouco mais na história. Não sei se em 22 de abril de 1500, com a descoberta do território brasileiro, não sei se 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, não sei se 1815, com o reino luso-brasileiro, né? Brasil, Portugal e Algarves, ou se nós estamos em que lugar da história, porque vão ter que voltar, não tem jeito, né? As terras agora pertencem aos povos originários.
Isso é um verdadeiro absurdo. E sim, o Rodrigo trouxe uma aflição do que acontece no campo com quem tem propriedade rural no Brasil. É uma realidade. Eles estão com medo, porque não sabem mais se tem a posse devida da terra. Algo que faz parte da Constituição em vigor no Brasil, a de 1988. Então, o que o Supremo faz para demarcar, para usar o verbo referente aí a essa votação, e acho que é um verbo correto, é demarcar o seu território na Praça dos Três Poderes. Deixar claro que o território do Poder Judiciário é muito maior do que o do Legislativo hoje. Para a gente trazer alguns números aqui, Paula, como, olha, quase 14% do território brasileiro hoje tem terras indígenas demarcadas. São 680 territórios regularizados, mas há mais de 200 pedidos. Ou seja, isso deve aumentar ainda mais. Hoje são 991 mil quilômetros quadrados. Algo maior do que a França e a Inglaterra juntas. Então alguém consegue imaginar o tamanho das terras indígenas em comparação aos brasileiros que não têm terra, que não têm titulação de posse? É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Isso é sim um entrave, para além do impasse jurídico no país, isso é um entrave para o desenvolvimento do país também. É claro que deve ser respeitada a demarcação indígena. É evidente que sim, mas criar mais terras é muita terra para pouco índio, com certeza absoluta. Nós estamos falando de 305 etnias, sendo que considera-se que 115 vivem isolados. 305, mas devem aparecer agora as etnias do Leblon, as etnias da Vila Madalena e por aí vai. Enfim, para a gente finalizar, o Senado está analisando uma matéria similar, um relatório do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. A sessão foi paralisada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Quem paralisou? O governo. Porque o governo sabia que não conseguiria a maioria para emplacar a sua tese, essa que foi vencedora no Supremo. Ou seja, é um jogo combinado, sim. Para que o governo precisa de maioria no Congresso Nacional? Se ele tem maioria no Supremo Tribunal Federal, que legisla.